Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar do Inácio. E hoje estamos com uma promoção de Fox. Estão pedindo lá fora o nosso segurança para dar um pulinho lá. O proprietário do Fox Prata, LQA 7580. Se puder dar uma olhadinha lá, por favor. Então vamos lá, gente. Boa noite para vocês. Sejam todos bem-vindos ao Lar do Inácio para mais um encontro de fé e uma mensagem muito linda para alimentar a nossa alma. E eu quero perguntar, antes de começar aqui, se todos vocês aqui vieram com o coração cheio de fé hoje. Quem veio, levanta a mão para me ver aqui. Eita maravilha! Então tenho certeza que essa reunião a gente vai bombar, né? Mas antes de nós começarmos essa linda história, cumprimenta aquele seu irmão bonito aí que está do seu lado e fala: ei, seja bem-vindo ao Lar do Inácio. Agora, para ninguém ficar chateado, cumprimenta aquele irmão que não é bonito também. Não, senão vai ficar ruim. Aquela coisinha feia que está aí do teu lado, fala assim: ai, bom dia, né? Vamos lá então, meus irmãos. Antes de começar a mensagem, né? Nós iniciamos agora a nossa campanha de Natal. E eu queria pedir a todos que quem puder trazer um brinquedinho novo. Nós temos 100 crianças, aproximadamente um pouquinho mais ou menos. E nós precisamos de ajuda. Pode ser uma bola e uma boneca, que fica mais fácil para nós dividirmos aqui. Quem puder trazer uma ajudinha para fazer uma criança feliz nesse Natal, para nós começarmos a preparar o bom velhinho para receber nossas crianças e fazer um Natal feliz para elas também. Até 12 anos. Até 12 anos, tá? Brinquedos assim para a gente poder... É isso, Marcelo? Oi? Olha, o nosso Natal vai ser dia 10 de dezembro. Pode trazer até antes, tá? Diminuir o som lá atrás, tá com som de música. Eu não tenho como. Alô? Lá atrás, a música lá atrás. Eu baixei tudo, peraí, vou tirar. 1, 2. Não, a música que tá alta. A música tá alta? Melhorou? Melhorou o som aí pra vocês aí atrás? Melhorou? Sim? Ah, então maravilha. Vamos lá então. É que a gente mudou a programação aqui, ainda estou apanhando. Vamos lá. Bem, meus irmãos, a mensagem de hoje, ela é muito bacana, porque ela nos conta a história, nós vamos trabalhar com a história de Jesus ressuscitado. Obrigado. Jesus ressuscitado. Nesse momento, dessa viagem do tempo que nós vamos fazer, nós vamos nos dar com Jesus num momento... Tem alguma coisa errada aqui? Aqui não é mais lindo. Não é aqui. Tá. Existiam na passagem bíblica 2 pescas que nós presenciamos junto com Jesus. Uma, a milagrosa, e a outra, aquela pesca miraculosa. Uma nós já vimos, que é aquela pesca em que Jesus estava no barco com os discípulos, naquele momento em que faltou os pães, faltou os peixes, e ele estava dentro do barco e fez aquela pesca. Foi logo no início da caminhada de Jesus. E temos diferenças nessas 2 pescas, porque uma, Jesus estava no barco e era à noite, estava vindo da pesca. Na de hoje, Jesus já não estava no barco e foi
em águas rasas, a outra foi em águas profundas, e nessa foi de manhã cedinho. Porém, as duas histórias nos contam momentos sublimes vividos pelos discípulos. E com eles, grandes ensinamentos para o nosso dia a dia. A palavra, o texto bíblico nos remete falando que estava ali Pedro com alguns discípulos. Nesse momento, Jesus já havia sido sacrificado na cruz e eles estavam como que, vamos dizer assim, desanimados, entristecidos, porque eles haviam perdido o seu mestre, o seu líder. E naquele momento eles estavam com a fé abalada, ainda vivenciando um luto. E eles então estavam na praia conversando, era Pedro e mais 7, e naquela conversa que eles tinham, eles contavam as histórias de Jesus, mas eles não conseguiam entender como é que Jesus se deixou ser daquela forma sacrificado, traído, e por ele estar sofrendo tão grande, ele ter sofrido tão enormemente o que ele sofreu. Ora, meus irmãos, quando nós padecemos um luto em nossa vida, nós também passamos por essa fase. Muitas pessoas passam a fase da dor, a fase do sofrimento, a fase da solidão, passam a fase até de perder a fé. E isso aconteceu com eles. Foi então que Pedro falou assim: olha, vamos pescar. Porque eles iriam voltar aos seus trabalhos normal. Eles eram pescadores. Agora não tinha mais que seguir o mestre. Então eles iriam voltar ao seu dia a dia, à sua luta. E o texto bíblico nos conta que eles estavam à beira, no mar ali de Tiberíades, que era um lugar que, naquela região, Jesus nunca entrou em aquelas terras, porque eram regiões em que eles cultivavam deuses pagãos e coisa e tal. Ele não ia por ali. Mas Pedro, olha como é que ele entrou na erraticidade. Porque ele foi justamente para aquela região, e naquele lugar ele falou: vamos pescar. Quer dizer, eu vou pescar. E quando ele entrou no processo de erraticidade, porque ele já havia na sua mente bloqueado tudo aquilo que viveu com Jesus, ele estava abandonando a missão de ser a rocha de Cristo para voltar ao seu trabalho cotidiano e ainda ir navegar, pescar numa área em que Jesus não havia pisado. Porque era uma área de conflitos religiosos, vamos dizer assim. Ora, meus irmãos, quando nós estamos na erraticidade, nós não percebemos que estamos indo pelo caminho oposto. Não percebemos, muitas vezes, que estamos fazendo coisas erradas, mas que, na verdade, estamos fazendo. E o mais interessante disso tudo, que quando nós entramos por um caminho errado, mesmo sem vontade, sem conhecimento, mas somos levados, geralmente a gente arrasta alguém com a gente. Porque Pedro, quando estava entrando nesse processo, ele estava arrastando com ele os outros discípulos, os outros 7 que estavam ali com ele, porque ele disse: olha, eu vou pescar. E eles falaram: nós vamos contigo. Então ele estava arrastando os outros para o mesmo caminho. Isso acontece muito na nossa vida, porque quando você faz uma coisa errada, às vezes a sua família vai pagar junto com você. Às vezes, quando você se afasta de Deus, eu agora minha igreja não está legal, lá do Inácio está com o ar-condicionado bombando, está deixando gripado, né? O som está sempre esquisito, não, eles não acertam, eu vou embora. E com isso você vai levar o teu amigo que está indo ali, vai levar teu familiar, vai afastar da igreja. Então você está levando para o caminho errado as pessoas que estão contigo.
E era isso que estava acontecendo com Pedro, sem que ele percebesse. Então, na nossa vida, quando Jesus ensinou orai e vigiai, ele estava ensinando que nós devemos vigiar as nossas condutas, os nossos pensamentos, para não cairmos em caminhos errados. E aí vale a pena a gente pensar, será que eu tenho feito de errado? É porque geralmente a gente pensa que o errado é sempre o outro, né? Nunca somos nós. Mas será que nós temos agido corretamente? Será que nós estamos às vezes enveredando por um caminho errado? Olha para o teu irmão aí com olhar de desconfiança. Será que ele está? Você em casa aí, como é que está o teu caminho? Será que você está pelo caminho certo? Mas olha que interessante. Então Pedro falou assim, vou pescar. Era normal, eles eram pescadores. Entraram no barco, Pedro e os outros homens, 7. Já era cair da noite, e realmente, naquele tempo, o bom pescador sabia que para ir pescar, ele iria pescar à noite. Porque era mais fresco, porque tinha mais silêncio, era mais fácil de jogar a rede, pegar peixes e tal. E eles foram pescar. Normal, tranquilo. Só que eles passaram a noite inteira pescando e as redes sempre voltavam vazias. Como na outra pesca. Horas e mais horas lançando a rede, e a rede voltando vazia, voltando suja. Como é interessante os planos de Deus para a vida de cada um de nós. Eles estavam pensando que estava tudo ruim, mas na verdade era o caminho que ia se abrir para ele. Talvez a você que esteja nos assistindo hoje, ou pelo Instagram, pelo Facebook, ou aqui no lar, talvez as suas redes estejam vazias. Talvez esteja escasso alguma coisa na sua vida. Talvez esteja vazia de amor, de um abraço, de fraternidade, de um carinho, de uma palavra de otimismo, de uma nota de R$100, que também é legal, né? Às vezes a nossa rede está vazia, mas quando está vazia de amor, é pior. Vamos matar a carência de todo mundo aqui? Abraça o teu irmão que está do lado assim, fala assim, ah, Jesus te ama, fala com ele com carinho. Para você que está nos assistindo, esse é o momento fofura do Lar do Inácio. Né? Tá bom, gente, larga. Vocês já estão avisando. Calma. Larga, olha. Eu vou ser processado por assédio. Excesso de momentos de fofura, né? Mas tem horas na nossa vida que a rede está escassa, que a rede está vazia. E é nesse momento que nós temos que ter em mente que nosso Deus é um Deus de fartura. Em toda a Bíblia Sagrada, nosso Deus sempre se manifestou com fartura. Aí eles estavam lá, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, jogando a rede, tudo vazio, eles já estavam desesperados, todo mundo mal-humorado, porque não ia trazer peixe para casa. No momento que eles já estavam sentindo a dor, o peso, porque Jesus não estava com eles. E começou a amanhecer. O sol começou a raiar. Eles se dirigiram então para a costa para encostar no barco. Só que de manhã, bem cedinho, eles veem um homem caminhando ao longo da praia. E aquele homem caminhando perguntou a eles: ei, tem alguma coisa para comer? Vamos levar em mente que aqueles pescadores, aqueles homens, eles estavam já mal-humorados. E alguém lá disse: não, bem ríspido, bem seco, não.
O texto bíblico nos fala que em algumas tradições que Jesus falou: filhos, tem alguma coisa para comer? Em outras ele fala: amigo, tem alguma coisa para comer? Mas a resposta foi seca. Porque quando às vezes a gente está mal-humorado, a gente não quer muito papo, né? A resposta é seca. Uma faca cortando. Né? Ainda mais quando o cara está chateado, mal-humorado, o time perdeu, né? Acontecem essas coisas. Aí o homem lá do outro lado diz assim: olha, joguem a rede do outro lado do barco. Meus irmãos, nesse momento era sol quente sobre eles, manhã, eles vinham de uma pesca que não tinham tido nada dentro do barco, nenhum peixe, mas alguém dentro daquele barco decidiu lançar a rede para o outro lado. E aí aprendemos uma lição muito bacana com Jesus. Tem momentos em nossa vida que nós temos que fazer algo diferente para obtermos resultados diferentes. Porque se nós continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas, nós vamos continuar recebendo as mesmas coisas. Reparem. Eu quero consertar meu casamento, meu marido, minha mulher, não sei o quê. Mas se você continua fazendo as mesmas coisas, você não vai consertar seu casamento. Você tem que fazer algo diferente para apimentar o relacionamento. Meu marido não olha mais para mim, troca a dentadura, né? Faz uma coisa diferente. Apimenta o relacionamento, acorda, se maqueia, fica bonita, né? Compra umas roupas chamativas, chama ele de meu amor, fala que ele está bonito, mesmo careca, barrigudo, tal, chama que ele está bonito, né? Cativo. E o homem também, né? Leva sua esposa para sair, para jantar, né? Leva ela para passear, faz um sacrifício, leva no shopping, que ela vai ficar apaixonada por você de novo, né? Compra aquela rasteirinha do verão, né? Pega aquele cartão Black sem limite, dá para ela de Natal. Né? É, o Botox. Olha, meus irmãos, você tem que fazer algo diferente. Se você está precisando ganhar dinheiro, vou inventar, vou fazer algo diferente, vou trabalhar em outra coisa, vou me aprimorar, vou estudar, vou fazer. Nós temos que fazer algo diferente se as coisas não estão dando certo. O mundo mudou depois da Covid e temos que nos reinventarmos. Então, quando Jesus falou isso há 2000 anos atrás, olha, joga a rede do outro lado, era de manhã, o pescador nunca pescava de manhã, a rede estava suja, ele mandou jogar a rede do outro lado, e ainda em águas rasas, ele estava a 100 metros da areia. Tudo ao contrário, é um bom pescador. Então tem momentos na nossa vida que nós temos que ousar, fazer diferente, sair da caixinha, né? Criar oportunidades novas, fazer algo diferente para que a força do universo trabalhe diferentemente para nós. Será que nós temos feito algo diferente? Ou a gente está no feijão com arroz? Ih, olha o silêncio fúnebre. Não, pergunta ao teu irmão, aí, saiu da caixinha? Não faz isso não, que o cara vai perguntar que saiu do armário, não. Fala assim, saiu, né, vai ficar chato. Fala pro teu irmão aí na boa, aí, você tem feito algo diferente? Pergunta ele aí pro teu irmão. A gente até tem que tomar cuidado do que vai perguntar, senão o cara pergunta diferente. E aí aconteceu algo que foi muito bacana. Eles jogaram a rede e o texto bíblico foi preciso. E a rede veio cheia, lotada, diz ainda, 150 peixes grandes. Na outra pesca ele falou, isso era muito peixe, mas não eram 150 peixes grandes. Então nosso Deus é um Deus de fartura. Ele é um Deus que quer o melhor para nós. Se você está sem dinheiro, põe culpa no encosto, porque não é de Deus isso. E o encosto hoje se chama cartão de crédito, né? Você compra o que não precisa com dinheiro que não tem.
né? E fica endividado pro ano que vem. Até rimei, né? Vou escrever um livro de poesia e rima, né? Olha, meus irmãos, então nosso Deus Ele quer prover coisas boas. Ele quer te dar coisas boas. Ele quer te dar fartura. Ele quer te dar prosperidade. E aí eles começaram a puxar aquela rede cheia de peixe, não estavam entendendo nada, até que algum deles reconheceu aquela voz, aquele momento, aquele instante. E ele falou, é Jesus. Bom, naquele momento houve um momento de grande suspense, porque eram 7 homens dentro de um barquinho. E diz o texto bíblico nos descreve que Pedro vestiu-se e pulou dentro da... Aí, meu irmão, é a cena das trevas. Porque eles costumavam pescar pelados. Vocês imaginam 7 homens pelados à noite no barco? Até caiu. 7 homens pelados dentro de um barco à noite, a rede vazia, e não era por falta de minhoca, estava cheia ali no barco. 7 homens pelados, andando para lá, para cá, no barquinho pequeno. Aquilo era a treva, né? Pior do que não pescar nada. Aí, Pedro então vestiu-se. Por quê? Porque ele estava nu e ficou com vergonha? Sim, Adão e Eva, no paraíso, quando Adão comeu a fruta lá, aquele negócio todo, ele não ficou com vergonha de Deus, mas Pedro tinha ficado com vergonha porque ele tinha agido errado. Porque ele estava no caminho errado. Porque ele havia desistido da missão dele. Mas ele se lançou ao mar para ir ao encontro com Jesus. Jesus disse, venham comer comigo. E ao chegar lá, olha como é que Jesus é tremendo. Estava lá, brasa, o peixe já fazendo, pão. Pô, Jesus preparou o café da manhã dos caras. Gente muito boa, né? E eles começaram, e Jesus repete uma cena que ele fez na última ceia. Partiu o pão, deu graças e deu a cada um. Aquilo ficou na memória deles. Detalhe dessa história. Essa passagem que eles estavam tendo com Jesus era a 3ª vez que Jesus ressuscitado se apresentava a ele. É a 3ª vez, não era a primeira. Como é que Pedro poderia ter se enfraquecido, desistido da caminhada, se desanimado, se ele viu Jesus ressuscitado pelo menos as outras 2 vezes? Agora eles estavam todos juntos, Jesus ali com eles. E aí ele vai fazer uma pergunta que iria tocar o coração de Pedro. Tema da mensagem de hoje. Ele vai dizer assim, ei, Pedro, tu me amas? Essa palavra tu me amas, ela pode ser dita em grego, em aramaico, hebraico, porque cada uma delas tem um significado. Quando ele fala me amas, e Jesus repete 3 vezes. Porque cada uma delas tinha um significado que tocava o coração de Pedro. É porque eu não tenho tempo aqui para vai ficar muito grande para explicar cada uma delas. Mas ele vai dizer, Pedro, tu me amas? A primeira vez que ele faz a pergunta, ele pergunta, tu me amas a mais do que a estes? Então com encosto, né? Tu viu o barulho aí em cima? Ele está dizendo o quê? Tu me amas? Meu irmão, Jesus está perguntando para vocês hoje aí, ei, tu me amas? Jesus está perguntando a cada um de vocês, porque eu já estou nessa missão há mais de 30 anos, em todas as reuniões públicas aqui do lar, teve sempre uma pessoa que nunca faltou, foi Jesus. E eu tenho certeza que essa noite ele está aqui no meio da gente. E ele está perguntando para você aí, tu me amas? Pergunta pro teu irmãozinho aí do lado aí, tu amas Jesus hoje? Pergunta aí. Não, uma pergunta até ele responder com convicção. Mas Jesus, não satisfeito, porque Pedro então ia dizer para ele, Senhor, eu te amo.
Não está escutando lá atrás? Então, é aqui mesmo. Jesus, e Pedro vai dizer: eu te amo, meu pai. Te amo mais do que tudo. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas? Da forma fraterna, meiga, como de um pai para um filho. Ele: te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta a terceira vez. Aí Pedro se toca. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Os outros discípulos olhando. Porque Jesus perguntava pela terceira vez, porque foi o número de vezes que Pedro negou Jesus. Jesus estava ali solidificando a fé de Pedro. Porque tem horas da nossa vida que nós temos que saber. Tem um barulho aqui. Casa espírita é terrível, né? Bom, vamos lá. Tem horas na nossa vida que nós temos que solidificar a nossa fé. E como nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Esses ensinamentos de jogar a rede do outro lado, que é o nosso Deus de fartura, que devemos navegar em nossa vida com Jesus no nosso barco, são ensinamentos para alicerçar a nossa fé, para vencermos os desafios lá de fora. Vencemos a dor, o sofrimento, a angústia, a depressão, porque tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus vai dizer ainda para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas, una as minhas ovelhas. Nós estamos vivendo um momento no mundo que Deus está falando para cada um de vocês: está na hora de a gente se unir. Está na hora de nós apacentarmos as ovelhas de Cristo. Está na hora de nós darmos uma palavra de otimismo, de autoajuda, de vitória, de Jesus para o nosso irmão. O mundo está vivendo um momento de guerra. O mundo está vivendo um momento de escassez. Muitos países na miséria. O mundo está vivendo um momento de mortes e mais mortes com essas guerras. E o Covid ainda anda se espalhando por aí. Nós temos que ter a sensibilidade de perceber que o mundo está em transformação e que nós temos que jogar a rede do outro lado. Por isso, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, ele está querendo comprovar a nossa fé. Então, enquanto eu vou chamar o coral aqui, eu quero que vocês, agora sim, com muito carinho, com muito amor, fala para o teu irmão: ei, Jesus te ama, tudo vai dar certo. Fala para ele. Já estamos de volta.